Senhor presidente. Agora em Brasília são 2h46. Com a palavra o deputado Vadir Damu, do PT do Rio de Janeiro, falando em nome da liderança do partido. Senhor presidente, já tem a palavra? Já tem, o tempo está... Senhor presidente, nós, em nome do Partido dos Trabalhadores, em nome do Partido Comunista do Brasil, nós estamos nessa assentada apresentando um recurso contra a decisão de Vossa Excelência acerca da questão de ordem número 105 de 2015. Passo a leitura das razões do recurso. Diante da relevância da matéria, é fundamental que os pontos aqui tratados sejam examinados de acordo com o disposto nos parágrafos 8º e 9º, assegurando-se a tramitação perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com efeito suspensivo. Vale registrar preliminarmente que se questiona o cabimento da questão de ordem que foi respondida agora pelo presidente da Câmara. A decisão do presidente em permitir que fosse realizada questão de ordem pelo deputado Mendonça Filho foi de encontro ao artigo 95, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. A matéria não tinha relação alguma com a ordem do dia estabelecida previamente pelo senhor presidente. A questão de ordem, além de estranha à agenda, interrompeu o regular andamento dos trabalhos da sessão. Não há que se falar que o conhecimento de questão de ordem fora do rito estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 95 do Regimento Interno é decisão discricionária do presidente da Casa, se há uma norma clara no regimento dispondo de maneira contrária. Era e é tão evidente a afronta ao artigo 95, parágrafo 1º do regimento, que o autor da questão de ordem refez a mesma questão no dia seguinte, o que também não encontra previsão legal. Serviu apenas como um reconhecimento implícito de que a questão de ordem não poderia ter sido feita daquela maneira. Nesse passo, senhor presidente, eu vou me permitir ler a passagem de uma intervenção do ex-deputado, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, na questão de ordem 10.418, de 1992. O deputado Jobim, naquela ocasião, disse o seguinte, na sua contradita a uma questão de ordem apresentada pelo deputado Gaston Henrique nos mesmos moldes em que esta aqui foi apresentada. Não é o presidente da Câmara dos Deputados um órgão de consulta. Presidente não tem opinião. Presidente não formula juízo. Presidente decide questão de ordem sobre matéria procedimental que se apresenta e se põe no momento da ordem do dia. Portanto, não compete a Vossa Excelência, por meio de uma questão de ordem formulada como tal, estabelecer procedimentos futuros, ainda que não fixados na ordem do dia. Dessa forma, como início de contradita, suscito a impossibilidade de conhecimento de questão de ordem que não diz respeito à matéria exatamente atinente a essa questão. E retomando a leitura das razões do recurso, senhor presidente, ademais, ainda que houvesse seguido o primeiro requisito elencado no artigo 95, qual seja o da pertinência da matéria, a questão de ordem da maneira como foi feita afrontou outros dispositivos do regimento interno. O autor da questão de ordem excedeu o prazo regimental de 3 minutos disposto no parágrafo 2º do artigo 95 em mais de 10 vezes e, diferentemente do argumentado pelo presidente em sua resposta, não se aplica ao caso o parágrafo 1º do artigo 66, que dispõe que, abre aspas, em qualquer tempo da sessão, os líderes poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional. Fechando aspas. A questão de ordem não é comunicação.
Portanto, não se aplica o dispositivo. As indagações deveriam ter sido formuladas por consulta à CCJ, nos termos do artigo 32, inciso 4, letra C, já que claramente os parágrafos 1º e 2º do artigo 95 impediam que as indagações fossem realizadas por meio de questão de ordem, seja pelo tema, seja pelo tempo. Portanto, a questão de ordem não poderia ter sido formulada, e mesmo que formulada, não poderia ter sido aceita e respondida. Entretanto, apesar do vício insanável, aponto aqui as respostas aos questionamentos que devem ser reexaminadas e objeto de reforma pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. Outro ponto que merece reforma na decisão do presidente é a previsão de emenda saneadora ou de aditamento de denúncia por quem a subscreveu. É fato, senhor presidente, que a Lei 1079 de 1950, bem como o regimento interno, são silentes quanto à possibilidade de realização de emendamento ou aditamento de denúncia, a fim de sanar eventual vício ou ausência de requisitos. Ou seja, não há nenhuma norma constitucional, legal ou regimental que permita o aditamento. Essa possibilidade de aditamento da denúncia deve obedecer ao princípio da reserva legal, na forma do artigo 5º, inciso 2, da Constituição da República e do parágrafo único do artigo 85 da Lei Maior. Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada sobre o tema, disposta na súmula vinculante número 46, que determina ser da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Essa lacuna, quanto à possibilidade de emendamento ou aditamento, não pode ser suprida por decisão em sede de questão de ordem. Não há em que se falar sobre a legitimidade do cidadão, autor de denúncia, em aditar, já que não há possibilidade de realizar a ação. Resta, portanto, a necessidade de se impugnar a criação de procedimento que possibilite emendamento ou aditamento de denúncia por meio de decisão à questão de ordem. Segundo ponto acerca dessa questão que ora tratamos, senhor presidente. No item 4 da decisão de Vossa Excelência, quanto aos limites temporais da responsabilização do presidente da República no processo de impeachment, o presidente da Câmara afirma que essa análise, estou abrindo aspas, não se reduz a uma questão de procedimento ou interpretação de norma regimental. Trata-se, de fato, do cerne da decisão adotada pelo plenário a partir do trabalho da comissão especial, no exercício do juízo de admissibilidade da denúncia. Estou fechando aspas. Não cabendo, portanto, ao presidente da Câmara, em sede de questão de ordem, substituir-se às instâncias competentes para tomar essa decisão. Ora, senhor presidente, em leitura combinada dos artigos 86, 82 e 86, parágrafo 4º da Constituição da República, conclui-se de maneira direta que o presidente da República somente poderá ser responsabilizado pelos atos cometidos durante a vigência de seu mandato atual, jamais de mandato anterior. Além disso, até Vossa Excelência, no item 1 de sua decisão, admitiu ser necessária a análise da justa causa. Ora, senhor presidente, a análise de justa causa implica em condição da ação e relaciona-se com a demonstração do interesse de agir, bem como da necessidade de existência de lastro probatório mínimo a comprovar a imputação. O fato é que não há qualquer lastro probatório para comprovar a imputação, isto é, não há sequer elementos para imputar a presidente da República
a prática de crime de responsabilidade, seja no atual mandato, seja no mandato anterior. Ora, senhor presidente, a análise sobre o momento em que ocorreu o fato é condição de procedibilidade e não questão de mérito, devendo essa questão estar no juízo de admissibilidade feito pelo presidente da Câmara dos Deputados. Não se pode admitir a interpretação que não seja a mais estrita dos dispositivos contidos na Constituição, configurando grave violação à democracia qualquer interpretação diversa e que busque elementos para a punição de presidente da República que não estejam expressos de forma clara em seu texto. Além de atentar contra a democracia, estaríamos diante da violação ao princípio da legalidade, expresso no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ao admitir que, por meio de questão de ordem, seja adotado procedimento não autorizado pela própria Constituição. E um segundo ponto, senhor presidente, sobre a aplicação de dispositivos legais, Vossa Excelência, o senhor presidente, afirma equacionar a questão com que decidido no mandado de segurança número 21564, com a edição pela Câmara dos Deputados da resolução número 22 de 1992, que deu nova redação ao artigo 218 do Regimento Interno desta Casa. Em sua decisão, o presidente argumenta no sentido de afastar os artigos, negar vigência aos artigos 21 e 22 da Lei 1079 de 1950, afirmando que a mudança na sistemática constitucional tornou tais artigos inaplicáveis, por se tratarem de instrução processual, momento não alcançado pela admissibilidade da denúncia, única fase de competência da Câmara dos Deputados. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu reiteradas vezes que a definição dos crimes, o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e o julgamento dos agentes políticos devem ser tratados em lei especial nacional. A Lei número 1079 de 1950 é esse diploma legal específico. Foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. Ademais, vale ressaltar que o Supremo tem jurisprudência consolidada sobre o tema, disposta na súmula vinculante número 46, que determina ser da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. A Lei 1079 de 50 foi feita na égide da Constituição Federal de 1946, que já previa que quem julgava era o Senado e a Câmara dos Deputados apenas declarava a denúncia procedente ou improcedente. A lógica da lei e, consequentemente, todos os procedimentos que ela prevê foram construídos no sentido de que cabe à Câmara dos Deputados fazer juízo de admissibilidade e ao Senado compete processar e julgar, já que essa é a lei específica nacional, reitero. Além disso, dispositivo do mandado de segurança 12564, bem como o voto do ministro Carlos Veloso, relator para o acórdão, deixa claro que a Câmara dos Deputados pode, depois do exame de admissibilidade da acusação, rejeitar a denúncia por crime de responsabilidade, considerando que o dispositivo legal que confere tal atribuição à Câmara dos Deputados é o artigo 22 da Lei 1079, é decorrência lógica do afirmado no acórdão que o referido artigo se aplica, sim, ao procedimento da Câmara. Não cabe afastar um ou outro dispositivo da lei, conforme realizado na decisão do senhor presidente.
Ademais, se não tivessem sido recepcionados os artigos 21 e 22 da Lei 1079, conforme apontado Ademais, se não tivessem sido recepcionados os artigos 21 e 22 da Lei 1079, conforme apontado na resposta do senhor presidente, a previsão de que o relator da comissão especial deve opinar se a denúncia deve ou não ser objeto de deliberação, a decisão da comissão só pode ser sobre o objeto exposto pelo relator, não havendo razão para o não recepcionamento do artigo 22 da precitada lei. Portanto, não estando afastada a aplicação da lei, o regimento interno da Câmara dos Deputados não pode se sobrepor ao disposto do diploma legal e no artigo 85, parágrafo único da Constituição. O prazo para manifestação deve obedecer ao princípio da reserva legal, na forma do artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República e do parágrafo único do artigo 85 do diploma constitucional. Terceiro ponto, senhor presidente. Quanto à eleição e composição da comissão especial prevista no artigo 18, parágrafo 2º do regimento interno da Câmara dos Deputados, o senhor presidente afirma que o número de vagas da comissão será fixado por partidos ou blocos parlamentares. Vale notar, senhor presidente, que a Lei 1079 de 1950 assegura a representação apenas aos partidos para a composição de comissão especial eleita após recebimento da denúncia. Além disso, a lei não prevê a eleição de vice-presidente. Não podendo a representação ser tratada por meio de blocos partidários e existir eleição para vice-presidente para a comissão, sob pena de contrariedade do disposto em lei. Admitir a adoção de procedimento que não encontra amparo na Lei 1079 implica a contrariedade ao princípio da reserva legal, na forma do artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República e do parágrafo único do artigo 85. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, reitero, tem jurisprudência consolidada sobre o tema, disposta na súmula vinculante número 46, volto a repetir, que determina ser da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Quarto ponto, senhor presidente. Quanto aos prazos de parecer da comissão especial, o senhor presidente entende pela existência de apenas um parecer, ao ignorar o disposto na Lei 1079 de 50. A citada lei prevê a necessidade de a comissão especial constituída na Câmara dos Deputados emitir parecer sobre a denúncia, ser ou não ser julgada como objeto de deliberação. Artigos 21 e 22. Já o regimento interno dispõe apenas sobre a decisão final que compete à Casa, ao deferimento ou indeferimento da autorização. Nesse caso de aparente antinomia, não há como deixar de prevalecer a previsão legal, obviamente pelo princípio da hierarquia das leis. Se não houver análise preliminar por meio de parecer da comissão especial, haverá contrariedade ao princípio da reserva legal, na forma do artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República e do parágrafo único do artigo 85, que nunca é demais repetir. Ademais, restringe-se o direito à ampla defesa, caso não haja essa fase procedimental prevista na lei. Ao analisarmos o mandado de segurança, já aqui mencionado, 21.564, oriundo aqui do Distrito Federal, fica claro que só poderia haver afastamento de algum dispositivo legal caso haja tese mais favorável ao denunciado nos atos normativos subsidiários à lei, conforme preconizado
no artigo 38 da Lei 1079 de 1950. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada sobre o tema, disposta na já tantas vezes citada súmula 46, que eu vou me permitir o direito aqui de não transcrevê-la novamente. E o quinto... Presidente, eu acho que não cabe mais prorrogação. Foi feita uma questão de ordem. Só um parêntese. Deputado, eu queria fazer um apelo. Tem um tempo de líder da liderança do governo. Eu não terminei minha questão de ordem. Eu vou encerrar. Mas ele está, o orador ainda está na tribuna. Agora, eu lhe cederei o tempo. Eu lhe cederei a mesma prorrogação. Ele juntou, deputado, por favor, ele juntou o tempo da liderança do PR. Pequena ironia. O orador está na tribuna e tem que ser respeitado, presidente. É uma questão de ordem. O deputado Valdir está dizendo que... Presidente, pedimos o Por favor. A presidência está no comando da sessão. Ele agregou o tempo da liderança do PR a posterior e agregou o tempo da liderança do governo. Eu vou conceder, e pelo bom senso da matéria, eu concedo a Vossa Excelência qualquer excesso a maior em igualdade de condição. Eu quero na sequência, presidente. Eu só quero dizer o seguinte, ele está contestando que eu usei o tempo de líder. E a contestação dele é usando o tempo de líder da liderança do PT. Esse registro, Vossa Excelência poderá fazê-lo a posterior. Eu quero ceder o tempo de liderança também, presidente. Eu considerei em seguida. Pode continuar, deputado Vadir, o tempo da liderança do governo. Presidente, o microfone... Para o orador, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Nós estamos aqui tratando de princípios constitucionais caros à democracia, o princípio da ampla defesa do contraditório. Essa casa não pode tergiversar em relação a isso. Quinto ponto. Quanto à aplicação do quórum de 2/3, artigos 51, 52 e 86 da Constituição da República, a decisão do presidente da Casa dispõe que esse quórum é aplicável apenas à deliberação em plenário. Isso é um item muito importante. A Constituição, ao tratar de matéria que importa em afastamento de presidente da República, consagrou o quórum qualificado de 2/3, o que se depreende dos artigos 51, inciso 1, 52, parágrafo único e 86, caput da Carta Magna. As referidas disposições constitucionais visam a proteger a democracia e a soberania do voto popular, devendo o referido quórum ser respeitado em todas as votações relacionadas a esta matéria. Atentem bem para isso, senhores deputados. A adoção de quórum diverso fere ainda o princípio da reserva legal, retratado no artigo 5º, inciso 2 e artigo 85, parágrafo único da Constituição, não sendo questão de ordem meio adequado para dispor sobre a matéria, sobretudo para dispor de modo diverso para o quórum exigido para a votação nominal da comissão especial do que o consagrado pela lei maior. Portanto, senhor presidente, encerro, formalizo este recurso em nome do Partido dos Trabalhadores e do PCdoB e peço aos senhores deputados apoiamento e que tenhamos pelo menos o terço necessário para que seja conferido efeito suspensivo ao recurso ora apresentado e aqui lido desta tribuna. Muito obrigado, senhor presidente.